Sejam bem-vindos! Eu sou o professor Leonardo e estudaremos física para você receber aquele impulso para passar no vestibular. No vídeo de hoje, dando continuidade à eletrostática, veremos aqui o potencial elétrico. Então agora entraremos no assunto um pouco mais delicado, um pouco mais abstrato, que é a questão do potencial elétrico. Vamos entender um pouquinho melhor sobre esse potencial elétrico. Vou dar uma resumida aqui para a gente trabalhar um pouquinho melhor. Bom, vamos falar aqui sobre o que é esse potencial elétrico. É uma coisa bem complicada de a gente falar sobre exatamente o que é esse potencial elétrico, porque é uma coisa muito abstrata, né? Mas vamos ter em mente alguma coisa, que é basicamente uma interação que uma carga faz com o espaço e essa interação está associada a algum tipo de energia. Um tipo de energia potencial. Então vamos escrever dessa forma para a gente ter uma breve noção sobre o que é esse potencial elétrico. Então uma carga, quando ela está presente no ambiente, ela gera ao seu redor, que nem a gente já viu, um campo elétrico, né? E ela também gera ao seu redor um potencial elétrico. Enquanto a gente associa mais o campo elétrico à força elétrica, nós iremos associar o potencial elétrico à energia potencial. Qual é a energia potencial? Energia potencial eletrostática. A gente associa uma estabilidade a uma redução de energia no sistema. Então quer dizer que processos que são naturais, eles tendem a reduzir essa energia. Quando nós temos aqui uma carga positiva no espaço, qual que é o natural de uma carga negativa fazer aqui, né? Bom, a gente sabe que ela vai ser atraída, então ela vai se mover na direção da linha de força. Então uma força elétrica que atrai ela da carga positiva. Então quer dizer que quando nós temos uma aproximação entre duas cargas de sinais opostos, eu vou ter que ter uma redução da energia, né? Da energia potencial. E de forma análoga, se eu coloco uma carga positiva na proximidade dessa carga aqui, eu vou ter um afastamento dessa carga aqui pela força elétrica, né? Então a força elétrica ela repele essa carga enquanto ela atrai essa carga. Então a tendência natural aqui é de a energia potencial, né? Que é a nossa grandeza que está associada ao potencial, diminuir com a aproximação das cargas e diminuir quando eu tenho o afastamento de duas cargas de mesmo sinal. Eu falei sobre estabilidade e tudo mais, isso está a ver com a energia potencial, mas eu não falei muito sobre o potencial. Vou falar algumas coisas que acontecem com o potencial elétrico que a gente pode listar, tá? Bom, a primeira coisa que nós vamos falar é que o potencial decresce ao longo da linha de força. Então, nós podemos dizer que cargas positivas tendem a ir para potenciais menores, enquanto cargas negativas tendem a ir para potenciais maiores. Então, esse primeiro item é o que eu introduzi sobre o potencial elétrico, e o segundo item a gente pode concluir a partir da observação desse primeiro item com a nossa situação. Bom, o conceito de potencial elétrico ele é dado somente para um tipo de campo específico, que é o campo elétrico, né? O campo elétrico é um campo que a gente pode chamar de conservativo. O que significa isso? Nós vamos ver agora. Então, para campos conservativos, a gente consegue definir um conceito de potencial. Que outro campo tem um potencial associado, uma energia potencial associada? O campo gravitacional. Então, da mesma forma que a gente pode falar que o campo elétrico é conservativo, a gente pode falar que o campo gravitacional é conservativo. Então, que nem a gente pode ver lá na aula de energia mecânica, a gente pode falar que o trabalho do peso não depende da trajetória. Isso está associado a um campo conservativo. O trabalho da força que está associado a esse campo conservativo não depende da trajetória. Então, a gente pode falar a mesma coisa para o campo elétrico. O trabalho da força elétrica não depende da trajetória. Vamos quantizar isso aqui. Então, nós temos aqui uma região onde nós temos o potencial elétrico, que é simbolizado pela letra V. Nós vamos ver melhor isso aqui agora, tá? Olha só, eu quero levar uma carga Qzinho de um potencial A para o potencial B. Que nem eu acabei de comentar, o campo elétrico é conservativo, então o trabalho não depende da trajetória. Igualzinho lá no campo gravitacional. A força peso faz um trabalho que não depende da trajetória. Depende apenas da diferença de energia potencial ou depende da diferença de potenciais gravitacionais. Falando um pouco aqui de potencial elétrico ainda, o potencial é uma grandeza escalar. Vamos ver melhor isso aqui daqui a pouquinho. Mas é uma grandeza escalar, ou seja, ele só tem módulo. Não tem direção e não tem sentido, visto que não é um vetor, né? Diferentemente do campo elétrico.
que é um vetor, ou seja, ele tem módulo, direção e sentido. Então, se eu pegar essa carguinha aqui, ó, eu posso falar que o trabalho de levar do potencial A para o potencial B, no caso o trabalho da força elétrica, é o mesmo se eu pegar essa trajetória, ou então se eu pegar essa trajetória aqui, ou então se eu pegar a trajetória em linha reta. Então se eu pegar aqui, ó, o 1, o 2 e o 3, por ser um campo conservativo, eu vou falar que o trabalho 1 vai ser igual ao trabalho 2, que vai ser igual ao trabalho 3. Trabalho é uma grandeza associada à energia, tá? Não só uma energia, mas também a uma força associada a um deslocamento, né? Então nós temos uma força elétrica que nós não vamos importar para qual lado vai ser, né? Que vai levar a carguinha aqui do potencial A ao potencial B. Se nós temos força, nós temos deslocamento, nós temos trabalho. Como então nós podemos definir matematicamente o potencial elétrico, ou melhor, a diferença de potencial elétrico? Nós vamos falar que a diferença de potencial VA menos VB pode ser chamada de VAB. Detalhe importantíssimo, não é variação do potencial, é diferença do potencial. É o potencial A menos o potencial B. Então eu vou falar que a diferença de potencial VAB é dada por VA menos VB. E eu vou falar que VAB vai ser igual ao trabalho entre AB sobre a carga. VAB é constante, já que num ponto só pode ter um potencial. Carga é constante, então o trabalho independe da trajetória. Então, que nem eu comentei antes, vou falar que o trabalho aqui, ó, independe da trajetória. Vamos organizar então tudo que a gente sabe sobre potencial agora. A gente sabe que o potencial é uma grandeza escalar. A gente sabe que o potencial está associado a uma energia. A gente sabe que quando nós temos uma carga se deslocando ao longo de uma diferença de potencial, nós temos trabalho. Então, a partir desses vários parâmetros, trabalho, força com deslocamento, nós podemos ver que realmente o potencial elétrico está associado com a energia. Então, uma grandeza que está associada com a energia do corpo. Não é a energia, está associada com essa energia. Detalhe, se eu tenho um trabalho, né, um trabalho de uma força que é conservativa, nós podemos falar que esse trabalho está associado com uma variação de energia potencial. A gente pode definir aqui, ó, que trabalho entre o AB é igual a menos a variação de energia potencial entre os pontos A e B. Variação é sempre final menos inicial, menos a variação inicial menos o final. Então nós podemos falar aqui o que vale EPA menos EPB. Nós falamos agora há pouco que a diferença de potencial VAB é igual ao trabalho entre AB sobre a carga. Então, se eu passo multiplicando, eu vou falar que o trabalho AB, o trabalho da força elétrica, é igual a carga vezes a diferença de potencial AB. Então, essa fórmula aqui é importante, né? Vou marcar ela aqui. Então, vamos usá-la justamente aqui. Trabalho entre AB é igual a carga que multiplica VAB. Só que VAB não é VA menos VB? Então vai ficar aqui, carga que multiplica VA menos VB vai ser igual a energia potencial em A menos a energia potencial em B. Fazendo distributivo aqui, ó, Q VA menos Q VB é igual a energia potencial em A menos energia potencial em B. Bom, natural que a gente imagine que esses termos aqui, ó, correspondam aos que estão associados às mesmas letras, né? Não faz muito sentido a gente falar de uma energia potencial em B associada a um ponto A.
Então olha só o que a gente pode tirar daqui, ó. Energia potencial em A é igual a carga vezes o potencial em A. Energia potencial em B é igual a carga vezes o potencial em B. Então nós podemos falar isso mesmo. Que a energia potencial é igual a carga vezes o potencial. Então vamos marcar essa outra relação existente aqui, ó, que é proveniente daquela lá, tá? Então, lembra que eu falei de novo que o potencial está associado com a energia potencial? Então, a relação entre os dois é essa. O potencial vezes a carga é igual a energia potencial. Então, uma carga, quando ela está num potencial elétrico, ela assume um valor de energia potencial. De forma parecida com se uma carga está num campo elétrico, ela sofre uma força elétrica. Se eu vario o potencial que a carga está localizada, ou seja, eu pego a carga e mudo para cá, significa dizer que nós temos um trabalho envolvido por ter uma certa mudança da energia potencial, no caso eletrostática, dessa carguinha. Meio que para a gente definir agora o potencial elétrico. O potencial elétrico é igual à razão entre a energia potencial de uma carga e a carga dela. Então vamos fazer aqui a análise das dimensões. A dimensão de energia é o Joule. A dimensão de carga, a gente sabe que é o Coulomb. E a dimensão, a unidade de potencial elétrico, eu vou falar que é o Volt. Então eu posso falar assim, ó, que o Volt, 1 Volt, é igual a 1 Joule por 1 Coulomb. Então um potencial de 1 Volt significa que uma carga de 1 Coulomb naquele ponto vai ter 1 Joule de energia. A gente já ouviu falar de Volt, né, nas tomadas, por exemplo. Lá está associado a isso aqui, ó, diferença de potencial. Se nós temos uma diferença de potencial aqui, ó, por exemplo, na tomada, nós conseguimos fazer um trabalho elétrico naquela tomada, naquela fonte de diferença de potencial. Se nós temos um trabalho elétrico, a gente pode colocar para funcionar qualquer coisa que se utilize de energia elétrica, né? Ou seja, energia potencial elétrica. Vamos agora associar potenciais elétricos a campos elétricos, tá? Primeiramente, vamos ver o campo elétrico uniforme e como que o potencial elétrico se encontra lá. Bom, vamos analisar aqui de forma simplificada aqui, ó, como é que o potencial elétrico está associado com o campo elétrico, que agora vamos ver que é uniforme. Olha só, nós temos uma carga aqui, ó, Qzinho, que eu vou considerar sendo positiva, e ela foi posicionada nesse pontinho aqui, onde existe um potencial VA. Quando ela for solta aqui, ó, ela vai tender a sofrer uma repulsão dessa placa e uma atração dessa placa. Então ela naturalmente vai vir para cá. Então ela vai sofrer uma força elétrica para cá. Se ela sofre força elétrica e ela se desloca, significa que ela sofre um trabalho elétrico. Como ela tem uma carga, a gente pode falar que existe uma diferença de potencial. Então sempre que existir um campo elétrico, nós podemos falar que existe uma diferença de potencial. Então, para simplificar a fala, nós chamaremos de diferença de potencial de DDP. Olha só, nós podemos falar que o trabalho de uma força que é constante, já que é um campo elétrico uniforme, é dado por força vezes a distância. Então, se eu tenho uma distância aqui, ó, entre esses dois pontos, né, que eu vou simbolizar aqui, ó, essa força, como é constante vezes essa distância, é o meu trabalho. Se é o trabalho de uma força elétrica, a gente pode falar que ele vale carga vezes a diferença de potencial. Então vamos igualar as duas expressões, né? Força vezes distância é igual a carga vezes a diferença de potencial. Se eu pegar a força e dividir pela carga, que nem nós vimos lá na aula de campo elétrico, nós vamos ter o próprio campo elétrico, né? Então eu vou falar que F sobre Q é igual ao campo elétrico. Então eu vou colocar aqui, ó, F sobre Q vezes D é igual a VAB. Então vou trocar de lado aqui nossa equação. Então VAB é igual ao campo elétrico vezes a distância. Então essa aqui, ó, é a nossa relação de diferença de potencial num campo elétrico uniforme, tá? Então isso aqui só vale para campo elétrico uniforme. Se não for um campo elétrico uniforme, nós não podemos dizer que a diferença de potencial, né,
a DDP entre dois pontos é igual ao campo vezes a distância. Se é campo elétrico uniforme, nós podemos afirmar justamente isso. Então, lembrando aqui, ó, que esse D tem que ser ao longo da linha de força, que de fato é a menor distância entre dois pontos ali. Então, nós podemos falar uma coisa bem interessante aqui, né? Olha só, se eu pegar aqui, ó, e descer, ou descer aqui para essa linha de força, mantendo aqui a mesma orientação aqui dos pontos, tá? Eu vou ter que o seguinte, né? Se eu pegar uma carga e colocar aqui, ó, a força elétrica não fez trabalho nenhum. Basicamente porque ela tem que se deslocar ao longo da linha de força. Se não se desloca ao longo de nenhuma linha de força, nós não temos trabalho. Então significa dizer que se eu pegar algum ponto aqui, ó, que não desloque ao longo da linha de força, ou seja, se eu pegar ponto aqui, ó, logo abaixo, o que eu posso falar aqui, ó? Perpendicular à nossa linha de força, tanto aqui quanto aqui, ó, perpendicular aqui também, ó, naturalmente eu vou ter aqui, ó, o potencial VA. E naturalmente, aqui eu também vou ter o potencial VA. De forma análoga, aqui eu vou ter um potencial VB e aqui também um potencial VB. E, pô, então isso aqui, ó, é o que a gente pode chamar, ó, de superfície equipotencial. Superfície por quê? Porque o nosso campo elétrico aqui, ó, ele também vai para fora ou vai para dentro do quadro, tá? Então qualquer ponto aqui, ó, nessa superfície aqui, ó, e nessa superfície aqui, ó, também são pontos com o mesmo potencial. Então é uma superfície equipotencial. Note que eu frisei que tem que ser perpendicular. Nós podemos aqui, ó, pensar de certa forma no princípio da independência das direções ortogonais, né? Porque basicamente essa força faz deslocar ao longo da linha de força e deslocar daqui para cá, eu não desloquei ao longo de nenhuma linha de força. Então tem que ser direções perpendiculares, já que naturalmente são independentes. Então, eu posso falar sobre superfícies equipotenciais serem perpendiculares às linhas de força. Vamos falar especificamente aqui, ó, sobre superfícies equipotenciais. Bom, já que nós falamos aqui de campo elétrico uniforme, vamos falar agora sobre superfícies equipotenciais em dois campos aqui, ó, que não são uniformes, né? Esse campo aqui é gerado por um dipolo elétrico, um positivo aqui e um negativo, tendo esse formato de linhas de força, e uma carga positiva, né? Você poderia substituir por uma carga negativa que daria a mesma análise, que está posicionada aqui, fazendo essas linhas que nós sabemos que são radiais para fora. Então, olha só, vamos pegar aqui, ó, e vamos falar que esses três pontos aqui, ó, fazem parte de uma mesma superfície equipotencial. Aqui, ó, mesma coisa. E aqui, ó, mesma coisa. Se eu pegar aqui, ó, e falar que essa é a direção perpendicular nesse ponto, essa é a direção perpendicular nesse ponto, e essa aqui, ó, é a direção perpendicular nesse ponto, eu poderia traçar uma superfície equipotencial aqui, ó. Né? Então, todos esses pontos aqui, ó, fazem parte de um mesmo potencial VA. Nessa aqui, ó, fica mais simples, né? Pensando aqui, ó. Posso pensar que aqui é um VB. Então, todos esses pontos nessa mesma linha aqui, ó, em qualquer espaço que você pegue, vai ter o potencial VB. E aqui, ó, de forma análoga àquela ali, nós podemos pensar numa linha que faz o potencial VC. Então, qualquer ponto nessa linha tem o potencial VA, qualquer ponto nessa linha tem o potencial VB e qualquer ponto nessa linha tem o potencial VC. Se tem campo elétrico, tem diferença de potencial, né? Então, naturalmente, o VA é diferente de VB, que é diferente de VC. Se nós temos uma linha de força que vai da carga positiva para a carga negativa, significa dizer que o potencial decresce ao longo dessa linha. Então, eu posso dizer que VA é maior que VB, que é maior que VC. Para essa carga aqui, ó, como é que a gente pode traçar as superfícies equipotenciais? Bom, nós podemos falar assim, ó, que, por exemplo, esses pontos aqui, ó, por simetria, tem o mesmo potencial, tá? Então, eu poderia pensar numa direção que é perpendicular a esse ponto, que é perpendicular a esse ponto, que é perpendicular a esse ponto e que é perpendicular a esse ponto. Então, a gente pode pensar, ó, uma superfície com esse formato. A gente está vendo um círculo aqui, ó,
mas na verdade seria uma esfera, né? Porque seria em 3 dimensões, uma superfície. Eu posso pensar numa outra superfície com potencial aqui. E se eu quisesse pensar mais externamente, né, poderia também traçar qualquer outra. Então aqui eu posso pensar em VA e aqui em VB de novo. Então no nosso caso aqui, ó, os pontos na superfície VA vão ter potenciais maiores que os pontos na superfície VB. Porque, de novo, né, se decresce ao longo da linha de força, significa dizer que quanto mais para fora, menor o potencial elétrico. Bom, pessoal, sem me preocupar com a demonstração aqui, eu vou mostrar como eu calcular o potencial elétrico que uma carga quiesão, seja ela positiva ou negativa, faz a uma distância d dela. Lembrando que é uma carga pontual, né? Ou seja, ela não tem dimensões, então é basicamente a distância entre a carga e o ponto. Eu vou falar que o potencial elétrico vale a constante eletrostática vezes a carga sobre a distância. Então, uma carga quiesão gera uma distância d dela, um potencial V, a partir da fórmula Kq sobre D. Então eu posso pensar assim, ó, que aqui não tem um módulo mais, né, que nem nós tínhamos lá em campo elétrico e em força elétrica. Ou seja, cargas positivas geram potenciais positivos e cargas negativas geram potenciais negativos. Por mais que a gente não trate de potencial como módulo, tá? É sempre o valor que nós temos aqui, ou seja, se ele é negativo, ele vai ser negativo independente do módulo dele. Ou seja, um valor negativo de menos 1 milhão é menor que um valor positivo de 1. Por mais que menos 1 milhão seja um número com um módulo muito maior, tá? O que eu quero dizer com isso? Nas proximidades das cargas, eu vou ver aqui, ó, números com um módulo grande. Ou seja, eu vou ver aqui um número, por exemplo, menos 100. Eu vou afastando aqui, ó, vai ficar menos 50, menos 20, menos 10. E da mesma forma aqui, ó, eu vou ter, por exemplo, 100, 50, 20, 10. Eu posso perceber justamente aquilo que eu falei, que o potencial elétrico decresce ao longo da linha de força. Então eu vou aqui, ó, eu vou tender aí de números positivos até o zero, e aqui, ó, eu vou tender do zero para valores negativos. Então, que nem eu já comentei, o potencial reduz ao longo da linha de força. E lembrar novamente que é uma grandeza escalar. Justamente porque não tem módulo, né, na equação, eu vou pensar que cargas positivas geram potenciais positivos, cargas negativas geram potenciais negativos. Agora uma coisa interessante aqui, ó. Vamos imaginar essas duas aqui, ó, cargas aqui interagindo, e eu quero determinar qual que é o potencial aqui, ó, no ponto VA, que está a uma distância D1 da carga positiva e uma distância D2 da carga negativa. Então, como é que a gente fazia quando nós tínhamos duas cargas interagindo, né? E para determinar o campo elétrico? Nós basicamente faríamos uma soma de vetores, né? A gente faria aqui, ó, o campo elétrico que essa carga gera em A, mais o campo elétrico que essa carga gera no A. Só que a gente somava vetores, né? Então a gente faria uma soma vetorial para determinar qual que é o potencial elétrico no ponto A. Como o potencial é uma grandeza escalar, o que eu vou fazer? Vou basicamente somar. No caso eu vou somar o quê, né? Vou somar, falar que o VA é igual a o V de Q à distância 1 mais o V do Q na distância 2, né? Então, nossa situação seria K. Vamos diferenciar aqui agora. Vamos chamar essa aqui de Q1 e essa aqui de Q2. Então vai ser, ó, K vezes Q1 sobre D1 mais K vezes Q2 sobre D2. Independente se esses valores são positivos ou negativos, eu vou somar o valor que está ali. Se aqui, ó, eu vou gerar 10 volts para a carga positiva, né? E menos 7 volts para a carga negativa, já que cargas positivas geram potenciais positivos e cargas negativas geram potenciais negativos, o potencial no ponto A seria 10 mais o menos 7, 3. 3 o quê? 3 volts. Agora, vamos falar aqui sobre energia entre cargas pontuais e
falar algumas considerações aqui sobre energia no finalzinho. Bom, então aqui vamos determinar qual que é a energia que existe entre cargas pontuais. Eu posso pensar assim, ó, que essa carga Q1 vai gerar um potencial no ponto onde Q2 está localizado e Q2, ao se posicionar nesse ponto onde tem um potencial elétrico, ela vai ter uma energia potencial elétrica. Então, vamos calcular qual que é o potencial nesse ponto aqui, tá? Vou colocar o potencial 1. Então, o potencial 1, que é o potencial que a carga 1 faz a uma distância d, vai ser K vezes Q1 sobre T. Só que a gente sabe que a energia potencial é dado pela carga, né? A carga que está posicionada nesse potencial, vezes o potencial V1. Então, eu vou pegar aqui, ó, substituir esse V1 aqui. Vou falar que a energia potencial que existe entre um par de cargas, portanto, vale K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância. Então, quando nós temos um sistema de cargas pontuais, né, um par de duas cargas pontuais, a energia potencial desse par de cargas vale K, Q1, Q2 sobre D. E se for 3, professor? Se for 3, eu vou multiplicar 3 aqui? Não. Eu vou pensar o seguinte, como eu estou falando para pares de cargas, né, se eu tenho uma terceira carga aqui, ó, eu vou ter, por exemplo, né, nessa terceira carga, eu vou ter esse par, que vai ter uma energia, esse par, que vai ter outra energia, e esse par, que vai ter outra energia. Então eu posso falar assim, ó, que a energia potencial do sistema é igual à somatória da energia potencial de cada par. Cada par de cargas, né? Bom, vamos aqui às nossas considerações finais aqui sobre energia entre cargas pontuais ou entre cargas quaisquer também, tá? Cargas pontuais vai ser mais fácil a análise, né? Qual que é a tendência do comportamento de duas cargas que são do mesmo sinal? Pensando que essa aqui está fixa, assim como essa aqui está fixa. Então eu vou interagir o Qzão com o Qzinho, sabendo que as duas têm o mesmo sinal. Então a tendência é se afastar, né? Então, pensando aqui na nossa primeira situação, né? Situação 1 é essa aqui, tá? Na primeira situação, a tendência aqui, ó, é de afastar. Então, o D aumenta. O produto Q1 e Q2 é um produto positivo, já que as duas cargas são positivas, né? Então, se eu aumento a distância, eu reduzo a energia potencial. Que nem eu já havia falado, que a tendência é de reduzir a energia potencial. E qual que é a tendência aqui da carga positiva? É de se afastar, né? Se ela tende a se afastar, ela tende a ir para potenciais menores. Já que o potencial dessa carga aqui, ó, diminui ao longo da linha de força. Então essa aqui tende a ir para potenciais menores e isso faz com que a energia dela diminua. Que nem a gente pode falar assim também, ó, que a energia potencial é igual a carga vezes o potencial. Se eu tendo a ir para potenciais menores, eu vou reduzir aqui, ó, e como nós temos uma carga positiva, esse valor vai ser positivo e vai ser menor. Vamos então agora para o caso 2. Qual que é o caso 2? O caso 2 é esse. Duas cargas, né? Uma carga negativa e uma carga positiva interagindo. Qual que é a tendência? Elas se aproximarem. Se elas vão se aproximar, significa dizer que a distância vai diminuir. A distância diminui, né? A distância diminui e esse produto aqui, ó, é negativo. Se a distância diminui, o valor em módulo dessa fração vai ser grande. Só que como é uma fração negativa, ela vai ter um valor absoluto pequeno, né? É como se fosse um número assim, ó. Quanto menor a distância, maior vai ser esse número em módulo, né? Então vai ser 5.000, só que pelo fato do produto aqui ser negativo, seria menos 5.000, o que representa uma energia potencial muito pequena. Da mesma forma, né? Se eu vou tender a ir para potenciais maiores, como essa carga é negativa, né? Então significa que vai ser um número positivo grande vezes menos 1, um número negativo, no caso, com um módulo grande, né? Ou seja, um número negativo pequeno em valores absolutos. Vamos para o caso 3. Então olha só. Temos aqui, ó, uma situação em que
uma carga negativa e uma carga positiva, só que agora eu estou pensando que a carga negativa vai ser a geradora, né? Então, naturalmente, a distância vai cair de novo, né? A distância vai cair de novo, então, pelo mesmo argumento em que o produto aqui ó, é negativo, então vai dar um número baixo, porque ele é negativo e ele tem um módulo grande, né? Então é a mesma coisa do menos 5.000 aqui mais uma vez. Só que a diferencial vai estar aqui, ó. Vou pensar aqui nessa carga se movendo ao longo dessa linha de força, né? Pensando aqui, ó, que eu vou para números em módulo que tem potencial alto, né? Só que eles têm valores absolutos baixos, eu vou estar indo para potenciais menores, né? Então eu vou pensar que eu vou reduzir o potencial e essa redução de potencial para uma carga positiva faz com que a energia potencial fique menor. Agora, o caso 4, para finalizar, o que eu vou analisar aqui? Ó? Duas cargas negativas interagindo. Se nós temos o produto de duas cargas negativas, vai dar um valor positivo. A tendência é deles se afastarem, né? Então eu vou aumentar a distância e pelo fato de ser um produto positivo, eu vou reduzir a energia potencial. De forma análoga, a tendência da carga negativa é se mover contrária à linha de força, né? Vai tender a se mover para potenciais mais altos. Então eu vou pensar que eu vou ter um potencial aqui ó, que está aumentando, só que essa carga aqui ó, é negativa. Só que esse potencial aumenta, ele aumenta, claro, e por ser valor negativo, né, ele vai tendendo a se aproximar do zero. Eu então pego um número negativo que está próximo do zero, multiplico pela carga, eu vou ter uma energia potencial positiva, né, que está próxima do zero também. Então eu vou tender a diminuir essa energia potencial também, porque ela vai ficar muito próxima do zero. Então vocês viram que todos os 4 casos, a tendência da energia potencial é diminuir? Então é isso mesmo, é isso que acontece. A tendência de um sistema que se move de modo espontâneo é reduzir sua energia. Então, inclusive a gente pode falar isso, que ele vai tender a atingir uma estabilidade quando eu tento a reduzir a minha energia. Nesse caso aqui, ó, a minha energia potencial. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. É um assunto muito delicado, tá? Então, o potencial elétrico é um assunto que não é tão relevante em si para as provas de vestibular do Enem, principalmente. Para outros vestibulares, com certeza, né? Mas ele é importante para a gente entender alguns processos que nós veremos daqui a pouquinho. Então, tentem absorver o máximo possível dessa aula, porque é uma aula bem chata, bem abstrata e potencial também não é um conceito tão fácil, né, de a gente analisar. Mas, de qualquer forma, com essa aula, vocês vão conseguir lidar melhor com o potencial elétrico a partir daqui para frente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, tá? Comenta aí alguma coisa legal, comenta alguma coisa que você quer ver aqui, que você gostou do vídeo. Compartilhe com seus amigos, né? Não deixe de fazer isso. Se você é novo aqui no canal, também não deixe de se inscrever. Muito obrigado e até a próxima!